Se você precisa encantar teu cliente, vender a tua ideia de projeto e como consequência disso agregar mais valor ao teu trabalho, uma das formas que você pode estar fazendo isso é fazendo as renderizações do teu projeto. Porém, não é qualquer tipo de render. Muitas das vezes tem que ser um render realista, mas inquestionavelmente tem que ser um render de qualidade. E aí, arquiteto, beleza? Eu me chamo Lucas e nesse canal eu ajudo você a encantar teu cliente criando um render incrível do teu projeto. Porém, para que você possa encantar o cliente criando um render incrível, não basta apenas você dominar as configurações de iluminação, materiais, enquadramento ou composição. Isso é apenas uma fração do que você precisa saber. Eu costumo dizer que 50% do caminho andado para você fazer um render realista de qualidade é você caprichar na modelagem. Por isso, eu vou compartilhar com você o fluxo de trabalho que eu utilizo no meu dia a dia de projeto, fazendo a modelagem então de um projeto do zero, utilizando o ArchiCAD. Esse daqui não é um curso de ArchiCAD, mas eu vou compartilhar com você o que eu faço então para fazer toda a parte da modelagem, documentação, extração de informações do meu modelo lá no ArchiCAD, aí depois como consequência disso fazer uma renderização no Twinmotion. Lucas, mas eu não uso o ArchiCAD. Não tem problema. O conceito que eu vou estar abordando aqui, você pode estar aplicando aí no teu fluxo de trabalho. Seja você trabalhando com Revit, com Blender, com SketchUp ou qualquer outro software. O importante aqui é que você entenda o conceito por detrás disso. Só que antes de começar esse exercício, já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma aula dessa playlist. E também encaminha para aqueles teus amigos e colegas que precisam saber dessas sacadas que eu vou estar abordando aqui durante essa sequência de aulas. Então aqui eu vou estar dando início a essa modelagem através de um template, que é o template Origem Arquitetos, que é o mesmo template que nós utilizamos para fazer o nosso projeto, e vou dar um novo, para que eu crie o meu projeto através do meu template. Eu poderia estar criando esse projeto através de um template padrão do ArchiCAD, mas nele eu não vou ter todas as visualizações e ferramentas que eu tenho nesse template. Se você também trabalha com o ArchiCAD e você está utilizando o ArchiCAD com o template normal, o template de arquitetura, pode ser que você não tenha toda essa visualização. Até vou mudar aqui só para você ver a diferença. Então repara que se eu vir aqui em opções, ambiente de trabalho, aplicar o perfil, eu já estou utilizando o perfil Origem Arquitetos, então eu tenho toda essa visualização da minha tela configurada conforme eu gosto de estar trabalhando com as ferramentas e tudo mais. Mas se eu tivesse começado um projeto utilizando aqui o meu perfil de trabalho, ambiente de trabalho, desculpe, utilizando o perfil de arquitetura, você pode perceber que ele muda um pouquinho. O que ele mudou? Ele mudou essa barra lateral, ele mudou aqui em cima, não tem alguma das ferramentas, também não tem aqui algumas abas, mas enfim, eu vou estar voltando aqui para o meu perfil de trabalho Origem Arquitetos, que é o meu template de trabalho, porque eu gosto de estar utilizando ele dessa maneira. Então tem aqui algumas ferramentas de alinhar, tem também algumas opções para passar a visualização para cima ou para baixo de algum elemento construído. Também tem habilitado aqui esse conjunto de vegetais, mas enfim, a princípio o que interessa vai ser nós construirmos esse projeto através da modelagem do ArchiCAD. Então, independente da tua ferramenta de modelagem, seja SketchUp, seja o Revit, seja 3ds Max, você pode estar modelando ela conforme o domínio que você tem naquela ferramenta, mas os conceitos de modelagem valem para tudo. Então, o que eu for falar de conceito de modelagem, por exemplo, uma parede, por que ela precisa estar chanfrada a 45 graus, eu vou mostrar para você como faz esse chanfro aqui no ArchiCAD, mas lá no SketchUp, lá no Revit, você pode estar utilizando as ferramentas daquele software, beleza? Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui, eu já tenho aqui uma pré-visualização do meu documento, ele é um documento em branco, vai ser a importação daquelas imagens aqui para o ArchiCAD, para que eu tenha ela como base para dar início a essa modelagem. Então eu vou vir aqui nessa primeira opção de mapa de projeto, eu vou estar criando uma folha de trabalho. Se for pensar no fluxo de trabalho do Revit, o Revit tem uma opção que se chama legenda, você pode estar fazendo a configuração, a criação dessa base através de uma legenda. Então vem aqui nova folha de trabalho, uma folha de trabalho independente, o ID de referência eu vou estar chamando como base. Isso aqui não vai influenciar em nada na nossa modelagem, apenas por questão de organização. E vou renomear como planta do subsolo, criar. Então vou pegar essa planta do subsolo, 2 cliques para entrar dentro dela. Então eu venho aqui em arquivo, conteúdo externo, colocar desenho externo. Ele vai abrir essa pasta, então vou estar selecionando o caminho da pasta onde eu salvei aquelas imagens. Então aqui eu tenho as imagens salvas, como eu criei a minha planta base para ser a minha planta do subsolo, é ele que eu vou selecionar. Então planta do subsolo, abrir, posso clicar em qualquer lugar, vou clicar aqui pertinho desse X e beleza. A próxima coisa que eu vou fazer agora vai ser inserir uma nova folha, que vai ser uma base para o meu térreo. Então aqui em folhas de trabalho, botão direito,
nova folha de trabalho independente, base 1, vou deixar como base mesmo, e aqui vai ser uma planta do térreo, criar. E agora eu tenho essa base em branco, porque nessa primeira base do subsolo eu já tenho atrelado uma imagem, e agora nessa base do térreo eu vou ter que atrelar a outra imagem. Então arquivo, conteúdo externo, colocar desenho externo, e vai ser a minha planta do térreo. Abrir e colocar ele sobre esse X. E beleza, então agora eu tenho o meu subsolo e também tenho o meu térreo. O que eu preciso fazer agora? Vai ser escalonar essa planta. E por que eu preciso escalonar essa planta agora? Diferente, por exemplo, lá do AutoCAD, onde você pode estar desenhando o projeto e depois botando na escala, é interessante que aqui no ArchiCAD você já comece a construir seu projeto na escala certa. E a escala certa que eu me refiro às medidas, não a escala que você desenha de unidades. Eu, por exemplo, vou estar trabalhando em centímetros. Então, se eu digitar 30, se refere a 30 centímetros. Se eu digitar 100, significa 100 centímetros ou 1 metro. Então, depende muito da tua unidade de trabalho. Então, tudo que eu vou estar fazendo aqui agora, antes, vai ser analisando esse projeto. Então, aqui eu posso perceber que ele tem uma legenda, e nessa legenda ele está falando o nome do ambiente e a área. Aqui também tem a identificação dessa legenda, através desse nome. Então, aqui eu consigo perceber alguns detalhes do projeto. O que interessa nesse momento vai ser eu colocar na escala. Então, se eu tivesse aqui uma escala gráfica, seria muito mais fácil de eu fazer a configuração dessa escala. Se eu teclar no M aqui no ArchiCAD, vai ser essa ferramenta onde eu posso estar tirando a distância e ainda a área dos objetos. Então, você pode perceber que a cada clique que eu dou, aqui diz distância. Como eu dei um clique, ele está dizendo distância 0. E à medida que eu vou estendendo, ele vai estar mostrando o comprimento. Então aqui eu tenho 87,51 centímetros. Então o ES que eu saí da ferramenta, M chamei novamente a ferramenta e agora eu vou conferir. Então olhando aqui pela planta, eu tenho que ter uma noção agora das medidas. Eu vou pegar uma medida dessa porta aqui. Então, mais ou menos ela está com 15. Significa que ela tem 15 centímetros. Eu acredito, olhando aqui pelo projeto, que essa porta está com cara de ter mais ou menos 80, 90, de repente 70 centímetros de largura. Então, tudo que eu preciso fazer vai ser escalonar o projeto. Só que aqui seria, entre aspas, um primeiro problema. Como eu não tenho nenhuma referência de escala, eu vou ter que estar fazendo uma dedução. Se tivesse aqui aquela escala gráfica, seria muito mais fácil. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou teclar no L para chamar as linhas de referência. Então, você pode perceber aqui na parte de cima, ou ainda aqui nas duas laterais esquerda e direita, na parte de baixo, que teclando no L, vem essa setinha pontilhada. Eu posso pegar ela e arrastar para o meu desenho. Então, eu vou deixar ela mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, se eu sei que teclando M daqui até aqui, ele parece ter 15 centímetros, eu vou ter que reescalonar para que essa porta fique com 60, 70, 80 ou 90 centímetros. Então, como que eu vou fazer? Eu seleciono essa imagem, venho aqui na ferramenta de escala ou clicando no Ctrl K, aqui vou dar um OK, eu vou definir graficamente, ou seja, através de cliques, então dou um OK, vou aproximar, não tanto para que ele não fique desfocado, por causa da falta de pixel da imagem, mais ou menos até aqui. Então, dou um primeiro clique, dou um segundo clique, e agora eu arrasto e dou uma medida. Então eu vou arrastar aqui para a direita e vou digitar uma medida de 80 e Enter. Então eu reescalonei a minha planta. Se eu for medir, agora essa porta ela tem aproximadamente 80 centímetros. Então partimos desse princípio. Se eu já tivesse aqui aquela escala gráfica, tudo que eu teria que fazer seria reescalonar meu projeto com referência na escala gráfica, mas aqui como nós não temos essa referência de escala gráfica, vamos ter que estar utilizando outros métodos. Então, vamos dizer que aqui eu tenho 80 centímetros de porta, beleza. A próxima coisa que eu posso estar medindo vai ser de repente essa mesa, daqui até aqui, uma mesa com 90, seria uma mesa proporcional à largura de uma pessoa sentada aqui nessa ponta. Uma mesa com 90 ainda passa. Eu, Lucas, quando faço projetos, eu prefiro, ainda mais como eu tenho muito espaço aqui, deixar uma mesa com 1 metro, 1,20 m de repente, seria uma largura boa. Por 2 metros, 2,5 ainda passa. Outra coisa que nós podemos estar fazendo aqui vai ser o seguinte, como eu sei agora, olhando que cada ambiente tem uma área, então, por exemplo, nesse quarto, que me parece ser um quarto, 04, se eu for olhar aqui na legenda, ele tem 13 metros quadrados. O que é uma metragem quadrada? Não é um comprimento vezes a largura? Então vamos fazer o seguinte, se o metro quadrado é o comprimento e a largura, eu posso estar pegando uma distância,
como por exemplo essa daqui, e tirar a metragem quadrada. Vou tirar até daqui, mais ou menos, para que fique mais certinho. 11,89. Então, se nós formos ver por essa dimensão, ela está quase com uma área fechando em 13. Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar minha calculadora. Se eu sei que a área são 13 metros quadrados, eu vou deduzir que eu quero uma distância de 3 metros. Então, 13 divididos por 3 metros, a outra parede tem que ter 4,33. Então, vou fazer o seguinte. Vou teclar no M. Deixa eu ver essa medida quanto que tem. 2,79, 2,80. Então eu vou reescalonar minha planta para que, deixa eu até botar um ponto, para que desse ponto até esse ponto tenha 3 metros. Então seleciono a minha planta, pego a ferramenta escala, dou um OK. Então quero que desse ponto até esse ponto tenha 3 metros. Então agora, se eu for tirar novamente a área, vou pegar mais ou menos daqui. Não está totalmente preciso. 13,42, já mais ou menos fecha esses 13,42 com essa área que é a descrição da minha planta de 13 metros. Então, até agora, deixa eu ver, a porta deve ter ficado com 90, mais ou menos. Então eu sei que essa daqui é mais ou menos as distâncias, a escala correta da minha planta. Então agora eu vou fazer o seguinte, teclo no L, para que eu chame essa função de linhas guias, venho aqui e vou desativar todas essas linhas guias, vou fazer tudo de novo. Eu vou pegar uma linha guia daqui, aqui, porque esse aqui é um ponto conhecido, e agora eu vou dar uma dimensão. Então selecionei a linha, teclei no Ctrl para que eu faça uma cópia dessa linha e jogo aqui para cima. Você vê que quando eu jogo mais ou menos aqui para cima, ele está dizendo que tem 12,34. Então seria mais ou menos essa distância. Então eu vou teclo no Tab para que eu habilite essa opção de eu digitar. Vou digitar aqui, por exemplo, 12,50. Ou melhor, 12,30, já que ele tem 12,34. E essa outra dimensão aqui, então vou selecionar essa daqui, clico no Ctrl, arrasto para o lado e vou dar uma distância de mais ou menos 26,95, 26,80. Vamos dizer que essa medida 26,80 não é. Vou arrastar mais um pouquinho para o lado, mais 10 centímetros, 26,90. Então agora eu vou chutar que ela vai ter 26,90 de comprimento e aqui ela vai ter 12,30 de largura. Esse aqui vai ser o corpo da minha casa. Vou selecionar essa linha, vou acabar excluindo e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar teclando no Alt L, vou pegar essa linha de referência daqui até aqui. Eu vou fazer mais uma vez Alt L, só para que eu faça um X aqui no meu projeto, porque eu sei que esse daqui é o meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a imagem, Ctrl D, para que eu consiga ativar a ferramenta de movimento, clico aqui no meio e arrasto para esse xizinho, aqui. Ou por que eu fiz isso? Deixa eu teclar no L para tirar as linhas. Por que eu arrastei aqui para o meio? Porque se eu for vir aqui na minha planta abaixo do térreo, esse xizinho aqui vai ser o mesmo meio da minha planta que eu tiver aqui nessa base do desenho. E por que isso? Você pode alocar onde você quiser, mas eu costumo fazer assim, eu gosto de deixar o desenho aqui no meio, porque aqui na minha planta do térreo eu já tenho configurado as elevações. Elevação posterior, esquerda, direita e a frontal. E quando eu começar a construir meu desenho, ele já vai estar dentro das elevações. Eu posso sim selecionar a minha elevação e trocar a posição dela. Eu posso escolher onde que eu quero que essa elevação fique, como eu quiser. Mas, como já tenho criado meu template, eu gosto de estar trabalhando assim. Agora, se eu vir aqui para minha planta do térreo, deixa eu até selecionar ela novamente lá. Seleciono aqui a minha base, botão direito, mostrar como rastreamento referência. Então agora você percebe que aqui na minha planta do térreo, eu tenho a imagem, que é essa imagem aqui que eu estava utilizando como referência. Então na minha vista de folha de trabalho é onde eu inseri minha imagem, porém, aqui na minha vista da área de trabalho, aqui onde vai ser o mapa da minha vista do térreo, eu não vou começar a construir esse desenho. Porque se eu teclar no L, eu já tenho todas essas linhas guias ativas, mas eu vou fazer o seguinte, vou excluir todas elas, ou melhor, vou excluir essas aqui só. Porque agora eu sei qual que é as distâncias. Então se eu for pegar essa medida aqui que eu tinha criado, que ela tem 12,30 metros aproximadamente, então se eu for arrastar ela para ela, clico no Ctrl para que duplique e no Tab para que entre na distância e digito 615. E a mesma coisa eu faço aqui para baixo. Cliquei, Ctrl, Tab, 615.
E agora eu pego essa linha do meio, e se eu for pegar aquela distância, que eu não lembro quanto que era, daqui até aqui, aproximadamente 26,90. Então se eu for pegar essa linha aqui do meio, jogo pro lado, Ctrl, Tab, 13,45. Eu digitei aqui 1345 centímetros, porque é a unidade que eu trabalho. Se eu digitasse lá 13,45, ele não seria essa distância total, ele daria 13 centímetros e 45 milímetros. Como eu trabalho aqui em centímetros, então é 13,45, Enter. Acabei não clicando no Alt, então ele copiou essa linha daqui até aqui. Então vou selecionar essa linha, ou também poderia selecionar essa daqui, clico e arrasto, aí digito 26,90, que é a distância total. Então agora eu sei que eu tenho mais ou menos a configuração da minha casa já dentro da proporção que eu preciso. Eu vou continuar fazendo essas distâncias das linhas para ficar mais fácil na modelagem. Outra coisa que eu preciso fazer ainda antes vai ser a configuração das minhas elevações. Se eu teclar aqui em Ctrl 7, eu vou ter aqui as elevações. Eu tenho rua, térreo, superior e cobertura, que aqui no meu template são as elevações que eu deixei por padrão. Eu vou dar um cancelar aqui e vou dar uma olhada lá nas imagens qual que são as elevações que eu tenho para esse projeto. Então se eu for ver nessa imagem de corte, deixa eu dar um zoom, eu percebo que eu tenho aqui a cobertura, aqui pode ser o térreo, mas eu percebo que aqui também tem uma calçada, provavelmente deve ser a rua. Então a rua, um muro, então tem a cobertura, rua, térreo, e aqui na parte de baixo, deixa eu ver, o subsolo. É que fica mais fácil de ver ainda. Então se nós fosse traçar uma linha, eu teria essa linha do subsolo, eu teria essa linha do térreo, aí eu teria essa linha da rua e a linha da cobertura. Então aqui nesse projeto específico, a edificação ela está abaixo da linha da rua. Então são essas configurações que eu vou fazer lá das elevações do meu projeto. Eu vou digitar Ctrl 7, que é o atalho para que eu entre nas definições de piso, e eu apenas vou renomear e depois arrumar essas alturas. Então aqui no que diz rua, com base lá na minha imagem, seria o subsolo. Depois eu tenho o térreo, a rua e a cobertura. Então eu vou dizer que a minha rua vai estar na elevação 0. Eu vou dar um OK. Até eu fazer o seguinte, eu vou entrar aqui em elevações, vou pegar qualquer uma das elevações, Ctrl 7 para que eu entre nas definições de piso e vou deixar habilitado. Vou deixar aqui o subsolo com uma menos 300, o térreo vou deixar menos 150 e a rua 0. Eu vou dar um OK. Porque agora sim eu vou ter essa configuração, subsolo a menos 3, a rua, ela tá, deixa eu ver quanto, a rua ela tá em 0 e o térreo tá em menos 15, era menos 150, só para que não fique tão embaralhado assim essa visualização. Então essa visualização que eu tenho aqui, se eu for voltar lá para o meu projeto, na minha imagem, essa daqui, a linha do subsolo, a linha do térreo, a linha da rua e da cobertura, subsolo, térreo, rua e cobertura. Aí é uma questão de gosto de você deixar essa linha do 0 em rua. Eu prefiro sempre estar deixando a rua no nível 0. Depois, quando faço a construção do meu projeto, eu faço o piso alinhado sempre no nível de referência. Então agora o que eu preciso fazer vai ser descobrir qual que é essa diferença de níveis, qual que é o pé direito da minha edificação. E para fazer isso eu vou inserir essa imagem lá no ArchiCAD de novo. Então voltando aqui para o ArchiCAD, eu vou entrar aqui na minha planta base do terra e vou fazer o seguinte, arquivo, colocar desenho, eu vou pegar esse corte 2, dar um abrir e soltei. Tá vendo a diferença de escala? Quando eu fiz a inserção dessa primeira imagem da planta, ela estava desse tamanho. E como reescalonei, ela ficou desse tamanho. Então agora eu preciso achar algum ponto em comum dessas imagens. Então deixa eu ver, de repente aqui essa cobertura, porque eu sei que desse lado, daqui até aqui tem aproximadamente 12,30 metros, que acho que é 12,30 que eu tinha colocado. Então esse plano de cobertura que aparece em planta, até vejo a projeção dele aqui. Olhando em corte, é esse daqui. Então tudo que eu tenho que fazer para deixar mais ou menos na escala vai ser reescalonar ela. Seleciono essa imagem, escala, OK. Eu vou dizer que daqui até mais ou menos aqui, ele está dizendo que tem 235 centímetros, 2,35 metros, mas na verdade eu quero 12,30. Dou um Enter. Então fazendo assim, agora ele está mais ou menos nessa proporção. Então se eu for fazer as contas, se eu sei que agora aqui tem 12,30, então a minha diferença de nível é de mais ou menos 3,19, deixa eu ver até aqui,
3,15, 3,20. Eu acho que a diferença de níveis deve ser 3,20 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu posso estar entrando na minha elevação, vou até estar inserindo uma cota aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, Ctrl 7, para que eu entre nas minhas definições de piso. Aqui no subsolo ele está a -3, e ver mais ou menos qual que é a diferença aqui da minha rua. Vou pegar aqui do meu nível da rua até mais ou menos o meu nível do terra, ele tem 1,50 m de diferença. Então, se eu for voltar aqui nas elevações, Ctrl 7, então na rua 0, o terra dá -50, no subsolo eu digito -490 e dou um OK. O porquê -490? 470 na verdade, -470. Porque eu sei que aqui do meu térreo até o meu nível subsolo tem 3,20. Então, Ctrl 7, aqui em cobertura, vou deixar com 3,20. Deixa eu ver com quanto que ele vai ficar, com 4,70. Então aqui na minha elevação vai ser 1,70. O porquê que eu fiz isso? Que agora eu vou ter certinho o meu nível do subsolo até o meu nível térreo, eu tenho 3,20. E do meu nível térreo até a minha cobertura, eu tenho 3,20, que é a mesma altura que eu já havia definido para cá. Então daqui até aqui 3,20 e daqui até aqui 3,20. E a partir daí, agora eu vou começar a fazer a construção do meu projeto. Mas isso eu vou deixar para a nossa próxima aula.